Pessoal, voltando à nossa aula de dinâmica da crosta terrestre, no primeiro momento a gente contextualizou um pouquinho a ciência geológica, vimos basicamente quem são os fenômenos endógenos e exógenos, pelo menos assim, de maneira sintética ainda, ok? Vimos sobre a teoria da deriva continental, de Alfred Wegener, que foi importante, porque foi a teoria da deriva continental que vai dar início à teoria da tectônica global de placas, que se comprova hoje todos os movimentos tectônicos. Vimos sobre as camadas, as subcamadas que formam a litosfera, a morfologia, inclusive mostrei para vocês os formatos morfológicos que nós temos, planícies, planaltos cercados de escarpas, depressões absolutas ou relativas, dobramentos, vimos isso, ok? Depois da morfologia nós temos estruturas geológicas, placas litosféricas e a astenosfera, que é a primeira camada do manto, que é onde basicamente inicia-se todos os fenômenos geológicos endógenos do planeta, beleza, pessoal? Vulcanismo, orogênese, epirogênese, que inclusive a gente vai ver nessa segunda parte da nossa aula, são fenômenos que se iniciam na astenosfera. Primeira camada do manto, mas como ela está constantemente interagindo com a litosfera, nós passamos a considerar ela também litosfera. Então, morfologia, estrutura geológica, placas tectônicas ou litosféricas e astenosfera. Pessoal, recomeçando agora a dinâmica da crosta terrestre, eu vou mostrar para vocês nesse primeiro momento sobre os tipos de rocha e as estruturas geológicas do planeta. Depois, nós vemos os fenômenos endógenos e encerramos essa segunda etapa de dinâmica da crosta terrestre. É o seguinte, pessoal, no nosso sistema solar nós temos 8 planetas. 4 deles são rochosos e 4 gasosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os 4 primeiros e menores, são rochosos. Por isso que menores, mesmo sendo menores, eles têm maior densidade. No caso Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, eles não possuem superfície sólida, tá, pessoal? Eles são formados por apenas aglomerado de gases. Inclusive, se nós tivéssemos um oceano suficiente para colocar Saturno em cima, tá? Ele boiaria. Porque apesar de gigantesco, ele não tem superfície rochosa, ele é formado apenas por gases, então ele tem baixíssima densidade. Mas vamos lá, pessoal. No caso da Terra, a Terra é um dos planetas rochosos do sistema solar. E a Terra possui milhões de rochas. Mas todas as rochas do planeta Terra são subdivididas em 3 grupos. Então nós temos 3 grupos rochosos, 3 tipos de rochas, ok? E a diferença de um tipo para o outro está na origem da rocha, aquilo que o forma. Vamos começar pelas rochas, pessoal, que o nome já é bastante autoexplicativo, fica fácil de entender. Um dos tipos rochosos do planeta são as rochas magmáticas. Se você pegar livros mais antigos, vai aparecer com o nome de rochas ígneas. Rocha magmática ou rocha ígnea é a mesma coisa. Como o próprio nome diz, são rochas formadas pela solidificação do magma, beleza? São rochas que apresentam altíssima resistência, são rochas que apresentam pouquíssima porosidade, são rochas muito fechadas, uma solidificação estruturalmente muito fechada e normalmente apresentam colorações escuras, tá, pessoal? São rochas com colorações cinza, preto, grafite, normalmente apresentam essa coloração. E podem apresentar 2 colorações, 2 pigmentações na mesma rocha. Quando ela apresenta 2 pigmentações, uma da pigmentação, uma da cor, é em forma de pontos. Ok, pessoal? Então, normalmente ela apresenta uma cor sólida, que nem o basalto, que é totalmente grafite, ok? Ou ela pode apresentar uma segunda cor, 2 cores na rocha, que nem o granito, só que aí a cor preto, no caso, apresenta-se de forma pontual. Então elas são formadas pela solidificação do magma, apresentam alta resistência, porém baixa porosidade. Inclusive, por serem pouco porosas, elas erodem muito lentamente. Elas sofrem um desgaste lento, porque a água não consegue penetrar na rocha, o oxigênio não consegue penetrar na rocha, então são rochas basicamente aí bastante resistentes, pouco erodidas, tá? Apresentam colorações escuras, tons escuros, e podem apresentar dupla coloração, mas essa segunda coloração apresenta-se na rocha em forma de pigmentação. Só que agora vamos lá, pessoal. A rocha magmática ou ígnea,
ela pode ser subdividida em dois grupos rochosos. Ela pode apresentar, pessoal, um processo onde ela se solidifica internamente. Como assim, professor? Vamos lá. Se o magma sai lá da estenosfera, vem em direção à superfície, mas antes mesmo de chegar à superfície ele solidifica. Aí nós temos uma rocha magmática ou ígnea intrusiva. Inclusive, esse prefixo in significa dentro. Então, basicamente, são rochas de origem magmática, mas o magma ele solidifica no caminho para a superfície. Antes mesmo de chegar na superfície, já ocorre a solidificação. Ó. Solidificação interna. Por uma questão didática, na geografia a gente fala que a rocha magmática intrusiva é aquela rocha fruto de um vulcanismo incompleto. O magma chega a sair da estenosfera, passa pela placa tectônica, só que antes de chegar à superfície já se solidifica. Ou seja, ele se solidifica na estrutura geológica. Abaixo da morfologia, nós temos uma camada de rocha chamada estruturas geológicas. O magma solidifica ali. Exatamente por ser de solidificação interna, fruto de um vulcanismo incompleto, essa solidificação é mais lenta. E essas rochas raramente aparecem na superfície. Na verdade, pessoal, há apenas uma maneira para que essas rochas naturalmente apareçam na superfície, caso haja a erosão da superfície. Então, imaginar que nós temos uma região que houve solidificação interna, então nós temos uma coluna aqui de rocha magmática intrusiva, aqui da superfície. Se a superfície começar a ser erodida, essa rocha magmática intrusiva pode aflorar a superfície. Então nós temos alguns casos do mundo de afloramento de rochas magmáticas intrusivas, ok? É porque a superfície, a morfologia foi desgastada ao longo do tempo, ok? Aí sim nós podemos ter essa rocha na superfície. O granito e o cianito são as duas rochas magmáticas intrusivas, talvez assim mais comuns no planeta Terra, ok, pessoal? Inclusive o granito, muito utilizado para fazer acabamento de casas e assim por diante. Não é uma rocha rara, mas é uma rocha que, por ser de solidificação interna, exige mineração para ser extraída, ok? Em compensação, nós também temos o outro lado. Nós temos as rochas magmáticas extrusivas. Rocha magmática extrusiva é fruto de um vulcanismo completo. O magma ele sai da estenosfera, passa pelas placas tectônicas, passa pela estrutura geológica e chega na superfície e se esparrama. O magma na superfície vai começar a se solidificar. Quando o material magmático solidifica-se já na morfologia, já na superfície, nós chamamos essas rochas de rocha magmática extrusiva. Solidificação externa e rápida. Tudo bem? A rocha mais comum que nós temos magmática de solidificação externa, ou seja, extrusiva, fruto de vulcanismo completo, é o basalto. O basalto que é utilizado para fazer asfalto, né? Pega-se o basalto, tritura-se em britas e faz-se o asfalto. No caso brasileiro, pessoal, nós temos uma região com uma dose considerável de rochas magmáticas extrusivas. O Paraná, principalmente os 3 estados do sul, mas com destaque o Paraná, o norte do Paraná, ali a região de Maringá, Londrina e assim por diante. No sul do Brasil, sobretudo no Paraná, no norte do estado do Paraná, nós tivemos vulcanismo, há milhões de anos atrás, mas nós tivemos vulcanismo. E lá houve um vulcanismo chamado de vulcanismo trap. Trap com 2 P's, tá, pessoal? É quando o magma ele chega na superfície, mas ele não encontra uma região com relevo acidentado, ele não encontra uma região montanhosa que vai fazer escorrê-lo verticalmente. Ele encontra-se um planalto, uma área relativamente plana. Quando o magma ele extravasa para a superfície e escorrega de maneira horizontal, em forma de lençol, nós chamamos de vulcanismo em trap, ok? É o que aconteceu no sul do Brasil. No sul do Brasil nós tivemos vulcanismo e esse vulcanismo foi esparramado de maneira horizontal, por isso nós chamamos de trap.
beleza? Esse magma, como é de solidificação externa, já na superfície, já na morfologia, então quer dizer que formou no Paraná e nos estados do sul do Brasil rochas magmáticas extrusivas. Além desse tipo de rocha, nós teremos as sedimentares. O nome também é autoexplicativo. As rochas sedimentares, pessoal, são rochas formadas pelo acoplamento, pela junção, a cola de pequenos sedimentos. Esses sedimentos que formam a rocha sedimentar pode ter origem ou fóssil de vegetal, ou fóssil de animal, ou pode ser formado por antigas rochas já desgastadas pelo tempo. Quando você observa a rocha sedimentar no microscópio, ela é formada por um monte de grãozinhos colados, sedimentos acoplados, por isso é chamada de rochas sedimentares, tá? Essas já são rochas que apresentam tons pastéis, ela não tem brilho, tá? São rochas com tons mais apagados, ok? Pastéis. São rochas muito porosas, e exatamente pelo fato de serem porosas, elas apresentam uma altíssima capacidade de desgaste. São rochas pouco resistentes. A água, o oxigênio conseguem entrar nessas rochas com muita facilidade, gerando um desgaste delas. Ok, pessoal? Então, são rochas com tons pastéis, muito porosas e pouquíssimo resistentes, erodem com facilidade. E elas podem apresentar, pessoal, esses formatos horizontais. Os sedimentos vão colando em camadas horizontais. Quando você quebra a rocha ao meio, você consegue observar essa camada de sedimentos que foram sendo acoplados ao longo do tempo, ok? Calcário, como essa imagem mostra pra gente, e o arenito são duas rochas sedimentares muito comuns. Inclusive o calcário apresenta uma coloração esbranquiçada porque na sua composição, nos seus sedimentos que a compõem, nós temos a presença muito forte de fósseis de animais. Por isso que ela tem essa coloração mais esbranquiçada e pastel, assim, né? Sem basicamente brilho, ok? Essas são as rochas sedimentares. Só uma observação importante. As rochas sedimentares, normalmente, elas que formam ambientes kársticos. Ambientes kársticos são ambientes de cavernas, beleza? Por serem facilmente erodidas, as águas vão cavando a parede de rochas sedimentares e pouco a pouco vão produzindo os ambientes kársticos, os ambientes cavernosos, ok? E o terceiro e último tipo de rocha são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, pessoal, para elas existirem, precisa haver rochas pré-existentes. Então, imagina-se que sejam rochas mais recentes, porque precisou formar as magmáticas, precisou formar sedimentares para você ter rocha metamórfica. Afinal de contas, olha como se formam rochas metamórficas. Você tem uma rocha já existente, pode ser magmática, intrusiva ou extrusiva, ou pode ser sedimentar. Se essa rocha ela sofrer condições severas, alta pressão e alta temperatura ao longo dos milhões de anos, ela vai começar a sofrer mudanças químicas e físicas. Ok? Então, pouco a pouco, ela começa a alterar quimicamente e fisicamente. Vamos pegar dois exemplos? Granito. Acabamos de ver que o granito é uma rocha magmática de solidificação interna, fruto de um vulcanismo incompleto. Tá? Então, é uma rocha magmática intrusiva. Se o granito sofrer alta pressão e alta temperatura ao longo de muito tempo, ele se transforma em gneiss. Gneiss é uma rocha metamórfica. Tá? Um segundo exemplo, calcário. Se o calcário, que é uma rocha sedimentar, sofre alta pressão, alta temperatura ao longo de muitos anos, há milhões de anos, ele tende a se metamorfizar, ele tende a se alterar quimicamente e fisicamente, ele vira mármore, que é uma rocha metamórfica. Tá? Gneiss e mármore são duas rochas metamórficas, ou seja, são rochas que já existiram de outra tipologia, mas que sofreram alta pressão e alta temperatura, viraram rocha metamórfica. Para a gente encerrar essa nossa etapa, né, sobre os tipos de rochas, só uma dica importante, pessoal. Se as rochas sedimentares elas têm origem fóssil
E se as rochas metamórficas têm origem a rochas pré-existentes, quer dizer que esses dois tipos de rochas são mais novos no planeta. Para a rocha sedimentar, precisou haver vida primeiro, para formá-la. E a rocha metamórfica precisou formar outras rochas antes dela se compor. Então quer dizer que são rochas mais recentes. As mais antigas rochas do planeta são rochas magmáticas. Afinal de contas, a origem da Terra está exatamente no processo de solidificação de magma. Por isso são as rochas mais antigas e mais profundas, a não ser as extrusivas, que é fruto de vulcanismo completo. Então, o vulcanismo acontece aqui na superfície. Tudo bem? Gente, então descobrimos os nossos 3 tipos rochosos do planeta: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Lembrando que a magmática é subdividida em 2 tipos. Ok. Pessoal, depois da morfologia da superfície da Terra, que pode apresentar formação plana, planáltica, depressiva ou dobramento, tá? Embaixo da morfologia da superfície, nós temos uma camada de rochas que dá suporte à superfície. Essas camadas de rochas são chamadas de estruturas geológicas, estruturas rochosas, ok? Então, se aqui é a morfologia, embaixo da morfologia nós temos uma camada de rochas dando base a ela. Essa camada de rochas que dá suporte à superfície, nós chamamos de estruturas geológicas. Na Terra, existem 3 estruturas diferentes, tá? Uma das estruturas geológicas são chamadas de escudos cristalinos. Se você pegar a literatura mais antiga, basicamente pode aparecer com o nome de crátons ou maciços antigos, ok? Pessoal, essa estrutura geológica é formada por rocha magmática ou rocha metamórfica, porém de formação muito antiga. Os escudos cristalinos são as mais antigas rochas do planeta. São formadas numa era chamada Era Pré-Cambriana, primeira era geológica do planeta, mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás. No caso brasileiro, os escudos cristalinos compõem essas regiões em amarelo, o que dá aproximadamente 30% do Brasil, tá? Alguns geólogos falam de 35%, alguns falam de 30% do Brasil, ok? Vamos arredondar essa conta aí, beleza? Entre 30% e 35% do Brasil, essas áreas amarelo, são escudos cristalinos, ou seja, estruturas geológicas de formação magmática ou metamórfica, de origem muito antigo, era pré-cambriano. Por ser antigo, apresentam já fortíssimo desgaste. Já são áreas bastante desgastadas. Só que, em compensação, são áreas que oferecem uma riqueza mineral muito grande. Por ser muito antiga, permitiu a formação dos minérios, ok? Tanto que as províncias mineralógicas do Brasil estão em áreas de escudo cristalino. Aqui nós temos o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Serra do Carajás, no Pará. Então as províncias mineralógicas estão em regiões de escudo cristalino, porque é a estrutura geológica que permitiu a formação de minérios metálicos, ok? E são áreas que já passaram por toda a acomodação geológica possível. Como é muito antiga, todas as rochas da estrutura geológica já se acomodaram. Lembra do sismo por acomodação geológica? Então, como tem 2,5 bilhões de anos, toda a acomodação que tinha que acontecer já aconteceu, ok? Por isso que são áreas antigas, muito já erodidas, de formação basicamente antiga, então apresentam um alto grau de erosão. São áreas de instabilidade geológica e são áreas riquíssimas em minérios. Entre 30% e 35% do Brasil é formado por escudo cristalino. Depois, pessoal, nós teremos as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, como o próprio nome diz, são formadas por rochas sedimentares. Só que para formar as bacias, que no caso brasileiro são essas áreas em verde, né? Bacia Amazônica, Bacia do Paraná, Bacia do Parnaíba e assim por diante, tá? Pessoal, para formar bacias sedimentares, é preciso ocorrer 2 processos geomorfológicos. Como assim, professor? Vamos lá. Olha o nome, bacia de sedimentos.
Bacia é uma área que se guarda alguma coisa, é uma área depressiva, uma área mais baixa, ok? Em alusão à bacia de casa, né? Serve para armazenar alguma coisa, ok? E sedimentares, bacia que guarda sedimentos. Para você formar a bacia sedimentar, você precisa de dois processos geomorfológicos. Primeiro processo, você precisa ter a erosão das áreas mais altas. Áreas mais altas, como planaltos e dobramentos, precisam se desgastar. Os sedimentos que foram erodidos, desgastados, vão para a área mais baixa do relevo, as áreas mais baixas, por força da gravidade, ok? E se acomodam ali. Tá aí os dois processos geomorfológicos. Erosão de áreas mais altas e sedimentação ou acúmulo sedimentar de áreas mais baixas. Esses são os dois processos geomorfológicos. Desgasta a área alta e sedimenta a área mais baixa. Então retira sedimentos de áreas mais altas e acomoda sedimentos de áreas mais baixas. É aí que formam as bacias sedimentares. Então os dois processos geomorfológicos é erosão das áreas mais altas e sedimentação de áreas mais baixas. Mas pessoal, se nessa área mais baixa houver, por exemplo, vida, uma floresta, por exemplo, um lago, um rio, se houver um ecossistema, a sedimentação vai gerar o soterramento dessa vida. O ecossistema vai ser soterrado pelo processo de sedimentação. É por isso que as bacias sedimentares são ricas em hidrocarbonetos. Porque ao acumular sedimentos, ao ocorrer a sedimentação, o ecossistema vai ser soterrado e ao longo do tempo, pressão e calor, começará a ser decomposto. Matéria orgânica decomposta vira hidrocarboneto. Petróleo, gás, carvão mineral, xisto betuminoso, por exemplo. Ok? Então, bacias sedimentares formam-se por processo de sedimentação, acúmulo de sedimentos e soterram fósseis. Por isso, são áreas riquíssimas em hidrocarbonetos. Pessoal, dá aproximadamente 60% do território brasileiro. Ok? São formados por bacias sedimentares. E olha a nossa terceira estrutura geológica. A terceira estrutura geológica é chamada de dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são áreas também formadas por rocha magmática, também formada por rocha metamórfica, mas de formação recente. Ao contrário dos escudos cristalinos que foram formados na primeira era geológica do planeta, no caso, os dobramentos modernos são formados na última era geológica do planeta. Era Cenozoica, é a mais nova. A era Cenozoica começou há 90 milhões de anos atrás e vem até hoje. Tá? A diferença é que a era Cenozoica a gente divide em período terciário e quaternário. Depois eu vou falar com isso mais calmo com você. Mas nós estamos vivendo a era Cenozoica ainda. Um outro período, mas é a era Cenozoica. Então são regiões de formação muito nova, rochas magmáticas e metamórficas muito recentes e são áreas que apresentam um fenômeno chamado orogênese. Orogênese a gente vai ver na nossa segunda etapa dessa videoaula, tá? Ainda hoje, beleza? Mas é um processo que eu já posso adiantar para vocês, um processo endógeno, ok? Duas placas tectônicas se chocam, uma escala sobre a outra e assim dobrando-se o relevo, formando-se as montanhas. Eu vou explicar com mais calma depois. Mas então nós podemos chegar à conclusão que a terceira estrutura geológica da Terra é formada por rocha magmática e metamórfica, porém de origem recente, que passa por processos de orogênese e exatamente por isso são áreas muito instáveis, extraordinariamente instáveis. São áreas que representam muitos terremotos ao longo do ano. E nós não temos no Brasil. O Brasil não tem a estrutura geológica dobramentos modernos, ok? E eu vou explicar na nossa segunda etapa de hoje, beleza? O porquê que o Brasil não tem, através de um exercício que caiu na FUVEST. Voltamos já, pessoal.